Fala galera, vamos dar início agora à resolução da questão de número 4. A empresa Vende Tudo Limitada, situada no estado de São Paulo, vendeu mercadoria para o supermercado Picaretas Limitada, situado no estado do Rio de Janeiro. Sobre tal operação, temos as seguintes informações. A mercadoria se integrará ao ativo permanente de Picaretas. Opa, operação interestadual. E o destinatário vai utilizar como ativo permanente. Se a alíquota interna da mercadoria for maior do que a interestadual, é o quê? Caso de DIFAL. DIFAL com destinatário contribuinte do imposto, né? Porque Picaretas é um supermercado, logo contribuinte do ICMS. O valor da mercadoria na nota fiscal emitida por Vende Tudo é de R$1.000, beleza. Há incidência de IPI com alíquota de 10%. Opa, então vai ter um IPI de 100. E esse IPI vai integrar a base de cálculo do ICMS. Por que, Rafa, que o IPI vai integrar a base de cálculo do ICMS? Isso daí a gente vê lá na própria Lei Candir, que a gente está vendo aqui agora. A gente já viu lá na Lei 2657, tem no livro 1 do Regulamento do ICMS e tem na nossa Constituição Federal, lá no parágrafo 2º do artigo 155, né, que o IPI não integra a base de cálculo do ICMS quando a operação realizada entre contribuintes, né, a mercadoria, né, essa operação realizada, essa mercadoria tenha como destinação a utilização dela em processos de industrialização ou revenda. No caso aí, Picaretas, que é o destinatário, ele vai utilizar como ativo permanente, ou seja, não vai utilizar a mercadoria como insumo para fabricar algo e nem vai revendê-la. Então, ou seja, não há caso de excluir o IPI da base de cálculo do ICMS, ok? Vamos voltar para a questão. A alíquota interna do ICMS no estado do Rio de Janeiro para tal mercadoria é de 20%. Beleza, então a alíquota aqui, ó, interna é maior do que a interestadual, porque de São Paulo para o Rio não falou nada se é mercadoria importada nem nada, considera geral, que é 12%. Se falasse que era importada, aí teria que aplicar de 4%, devido à resolução do Senado, que assim estabeleceu para as operações interestaduais com mercadorias importadas. Considerando que dispõe a Lei Complementar número 87 de 1996, qual o valor do ICMS de FAO a ser recolhido para o estado do Rio de Janeiro? Galera, a primeira coisa, o ICMS de FAO, segundo a Lei Candir, né, tem base de cálculos diferente se o destinatário não for contribuinte do ICMS ou se ele for contribuinte, né, se ele for não contribuinte, a base de cálculo a gente chama de base de cálculo simples. E se o destinatário for contribuinte, a base de cálculo dupla. Lembra assim, de contribuinte para contribuinte, 2 contribuintes. 2 lembra dupla, então base de cálculo dupla. De contribuinte para não contribuinte, só tem um contribuinte. Lembra simples, tá? Lembra assim que você não vai esquecer na hora da prova, não. Então, base de cálculo de FAO, nos casos em que o destinatário é contribuinte do ICMS, a base de cálculo será base de cálculo dupla. Que raio de base de cálculo dupla é essa, Rafa? Vou explicar para vocês, não tem mistério não, tá bom, pessoal? Vamos primeiro na nossa Lei Candir. A redação não foi uma das mais felizes, mas eu vou mastigar aqui para vocês. A base de cálculo do imposto é... A gente vem aqui no inciso 9. Nas hipóteses dos incisos 13 e 15 do caput do artigo 12 desta lei complementar, os incisos 13 e 15 do caput do artigo 12 tratam da ocorrência do fato gerador nos casos de FAO, de prestação de serviço destinatário contribuinte, ou operação interestadual com mercadoria, o destinatário também contribuinte, tá? Por isso que esse inciso 9 traz as hipóteses em que a base de cálculo vai ser dupla, porque o destinatário é contribuinte do imposto. Aqui, ó, vou voltar aqui no artigo 12, ó, olha o inciso 13 que ele cita, da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente. Aí o 15, da entrada do território do estado, está falando do momento da ocorrência do fato gerador, de bem ou mercadoria oriundos de outros estados,
adquiridos por contribuinte, do imposto e destinados a seu uso ou consumo ou a integração ao seu ativo imobilizado. Então, os incisos 13 e 15, que ele cita aqui no inciso 9 do artigo 13, né, que é o artigo que trata da base de cálculo, né, de FAO com destinatário contribuinte do imposto. Perfeito? Aí agora vamos adentrar nas alíneas aqui do inciso 9. A base de cálculo vai ser o valor da operação ou prestação no estado de origem para o cálculo do imposto devido a este estado. Então, para calcular, né, o imposto devido ao estado de origem, no caso da nossa questão São Paulo, basta pegar o valor da operação, ver se tem IPI, por exemplo, né, e demais encargos que ficam incluídos na base de cálculo, e aplicar aí a alíquota interestadual, tá bom? Então, o imposto para São Paulo, vamos botar aqui na questão primeiro, ó, com base na linha A, lá do inciso 9 do artigo 14, do artigo 13, desculpa. Aqui, o ICMS na origem, que é para São Paulo, vai ser igual a 1.100 1.100. Por quê? Porque é o valor da mercadoria mais os 10% do IPI vezes a alíquota interestadual, 12%. 12% de 1.120, 12% de 100, 12, 120 mais 12, 132. Então, o ICMS que caberá a São Paulo, o valor é 132, tá? Isso com base aqui na linha A do inciso 9, tá? O valor da operação ou prestação no estado de destino, tá? Para o cálculo do imposto devido a esse estado. Aí a gente vai adentrar ali. O que seria o valor da prestação ou operação no estado de destino? O valor da operação não é o mesmo, não. De origem já é fixado na nota. Ele botou lá o que o contribuinte está remetendo, ele já botou o valor da operação lá, então no estado de origem o valor daquela operação. O que seria o valor da operação no estado de destino? A legislação, e a gente vai ver ali no parágrafo que, apesar da redação não estar muito feliz, ele esmiuça isso daí. Fala o seguinte: para calcular o ICMS devido ao estado do Rio de Janeiro, você vai calcular o valor da operação, que seria, né, cobrado a mercadoria, se fosse considerada a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro. Ali no preço que ele formou, ali já colocou ali no enunciado da questão e está na nota fiscal, o contribuinte, ele formou aquele preço com base na alíquota interestadual, né? A gente sabe, quando a gente começa a estudar lá o ICMS, que o ICMS é um imposto por dentro, ele compõe a própria base de cálculo, né? Então você estabelece o preço ali da mercadoria sem incidência do ICMS. Ah, beleza. Agora com o ICMS ela vai ficar quanto? Em vez de, o ICMS é 20% dessa mercadoria, em vez de você pegar esse valor da mercadoria sem ICMS e somar 20% do valor dela, o ICMS não, ele compõe a própria base de cálculo. Então você bota lá, essa mercadoria aqui sem o ICMS, esse valor corresponde a 80%. O valor cheio com o ICMS corresponderia a 100. Então, se você fizer aí as contas, né, o valor vai ser aquele valor sem o ICMS dividido por 0,8. E no final das contas, a fórmula sempre é essa: é o valor sem o ICMS dividido por 1 menos a alíquota. 0,8 é o quê? 1 menos a alíquota, que era 20%, 1 menos 0,2, 0,8. Tá bom? Então, é isso que ele está falando aqui, quando ele fala o valor da operação ou prestação no estado de destino para o cálculo do imposto devido a esse estado. A gente vai adentrar melhor nessa questão, tá? Então só grava isso. Para calcular o ICMS devido ao estado de destino, a gente tem que considerar quanto seria o valor da operação se fosse aplicada a alíquota interna lá. Aqui, ó,
No caso da linha B do inciso 9, que é essa linha que a gente acabou de ler, e do inciso do 10 do caput desse artigo, o inciso 10 seria também o ICMS de FAO devido ao estado de destino, só que para quando o destinatário não é contribuinte. Mas a gente está tratando aqui do inciso 9. O imposto a pagar ao estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e interestadual. Então, independente de ser base de cálculo simples ou dupla, no final do cálculo tem sempre que tirar o ICMS relativo ao estado de origem, tá? Porque é o ICMS referente à alíquota interestadual. E aqui agora, pessoal, o mais interessante, tá? Essa questão aqui do parágrafo 6º, ó. Utilizar-se-á para os efeitos do inciso 9 do caput deste artigo, que é o inciso que a gente está vendo, a alíquota prevista para operação ou prestação interestadual para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no estado de origem. Perfeito. A gente até calculou aí o ICMS para o estado de origem. Aí agora o inciso 2 vai trazer aquilo que eu havia falado. A alíquota prevista para operação ou prestação interna para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no estado de destino. Então, para calcular o ICMS do estado de destino, a gente tem que utilizar a alíquota prevista internamente no estado de destino para estabelecer a base de cálculo. Como seria aqui na questão? Ó, a gente tem aqui, né, que a base de cálculo do ICMS, a base de cálculo aqui do ICMS é igual a 1.100, certo? Só que agora eu quero estabelecer a base de cálculo lá no estado do Rio, tá? Então eu tenho que deixar, primeiramente, esse valor aqui sem ICMS, tá? Eu tenho que tirar o ICMS que já foi devido lá para São Paulo, tá? Para estabelecer a base de cálculo para o Rio. Então, eu boto aqui, ó, valor sem o ICMS é igual a 1.100 menos 132. Ok? 1.100 menos 100 dá 1.000. 1.000 menos 32 dá 968. Correto? Beleza. Esse é o valor. Aí sem o ICMS. Bom? Lembrando que 1.100 é porque a gente incluiu o IPI, tá? Aí agora a base de cálculo do ICMS no destino vai ser igual a esse 968 dividido. Tá dando um bug aqui, tá mudando por marca-texto sozinho. Pera aí. 968 dividido por 1 menos a alíquota do Rio de Janeiro, 0,2. Rafa, eu sou ruinzão em matemática. De onde saiu esse 1 menos 0,2? Aqui, gente, dessa regra de 3, ó. 968 equivale a 0,8 da base de cálculo. Por quê? Porque foi retirado dela aí 20%. Não tem nela aí os 20% referente ao ICMS. Então, x, a base de cálculo inteira, vai ser 100%. A base de cálculo vai ser 100%, que aí como a gente está jogando aqui já em decimal, né? Deixa eu apagar aqui. Vai ser 1, né? Então, x vai ser 0,8x, né? Multiplica. 968, depois 0,8 vai lá para baixo. 968 dividido por 0,8. E dá a mesma coisa. Aqui eu já faço direto, tá? É sempre assim. Tem um valor, né, da mercadoria sem o ICMS. Eu quero achar a base de cálculo inteira com o ICMS. Então você pega esse valor, divide por 1 menos a alíquota do ICMS. Essa regra de 3 aqui só foi para esclarecer aí, para caso você tenha dificuldade de visualizar.
Vou fazer na calculadora aqui, pessoal. Vocês treinem aí. Fica longe de calculadora, hein? Concurseiro da área fiscal tem que ficar longe. Na hora da prova lá de matemática financeira tem que estar afiado nas contas. Então, 968 dividido por 0,8 vai dar 1.210. Então, a base de cálculo destino, 1.210. Tá? E o que vai ser o ICMS de FAO? Vai ser o seguinte, o ICMS de FAO, recolhido para o estado do Rio de Janeiro, vai ser igual a 1.210, a base de cálculo que a gente achou, vezes a alíquota interna, que é 0,2, só que a gente tem que tirar o imposto lá de São Paulo, né? Por isso que é diferencial de alíquota. Menos o 132, que foi devido lá de São Paulo. 1.210 vezes 0,2 dá 10% de 1.210, 121. 121 vezes 2, 242. 242 menos 132 dá igual a 110. Então, ICMS de FAO igual a 110. Resposta letra C, tá? Ah, Rafa, eu quero decorar a fórmula. Bom, não quero gravar isso não. Tem duas maneiras aqui, bom, de fazer. Uma é desse jeito, né? Desse jeito que eu fiz. Deixa eu botar aqui a página. Seria o qual? O passo a passo. Vou botar aqui de FAO. De FAO. Base de cálculo dupla. Primeiro passo. Calcular o ICMS na origem. E lembrando aqui, pessoal, ó, ICMS na origem foi aqui, a gente pegou com índice de IPI, né? Você pegou o valor da operação da mercadoria, somou com o IPI e multiplicou pela alíquota interestadual. É sempre muito fácil achar o ICMS na origem. Segundo passo. Retirar o ICMS na origem do valor da base de cálculo. Foi aqui o que a gente fez aqui, o segundo passo, ó. Pegamos aqui, né, o 1.100, que era a base de cálculo, e retiramos o valor sem o ICMS, né? 1.100 menos o valor do ICMS na origem, tá? Para calcular a base de cálculo no destino. Então, retirar o ICMS na origem do valor da base de cálculo. Terceiro passo. Pegar o valor resultante do segundo passo, né, que seria a base de cálculo inicial na origem menos o valor do ICMS na origem, e dividir por 1 menos a alíquota interna no destino.
Aqui, ó, nosso terceiro passo. Pegamos aqui o valor, né, sem o ICMS lá da origem, deu 968, e dividimos por 1 menos a alíquota interna na origem. Na origem não, no destino. Tá? Eu botei origem aqui. Deixa eu ver. Não, destino, botei certo. Quarto passo. Pegar o valor obtido no terceiro passo e multiplicar pela alíquota interna no destino. Aqui, ó. Pegamos esse valor. Aqui o quarto passo, ó, multiplicamos pela alíquota interna no destino. E o último passo, que a gente vai encontrar aí o ICMS de FAO, quinto passo. Pegar o valor obtido no quarto passo e subtrair do valor do ICMS na origem. Aqui, ó, ICMS na origem, a gente subtraiu, né? E acha o de FAO. Esse quinto passo aqui, feito ele, né? Você vai encontrar o valor do de FAO. Rafa, eu gosto de decorar uma fórmula, não gosto desse passo a passo aí não. Então a gente bota a fórmula aqui, não tem problema não. Prefiro mais o passo a passo, dando para evitar de decorar a fórmula, eu evito. Mas a gente coloca aqui a fórmula, ó. Vou botar aqui de novo. Base de cálculo dupla. Mãe do céu, é muito bug que dá, tem hora. Base de cálculo dupla de FAO. A fórmula vai ser a seguinte: ICMS de FAO vai ser igual a valor da operação. Lembrando que esse valor da operação, se tiver IPI, vai incidir, né? Menos ICMS na origem, dividido por 1 menos alíquota interna de destino. Tá? Vezes. Como é que é? Vezes alíquota interna no destino. Falou em alíquota interna, é a alíquota do destino. Tá?
E esse valor aqui vai subtrair pelo valor da operação, lembrando que se tiver IPI acrescenta, vezes a alíquota interestadual. Nada mais é que o ICMS na origem. Essa subtração aqui é sempre referente ao ICMS na origem, né? Então é isso aqui, ó. A fórmula é essa: ICMS de FAO, base de cálculo dupla. Pega o valor da operação, lembrando sempre de somar o IPI, se tiver IPI, subtrai do ICMS na origem, né? O ICMS que cabe na origem, que é o valor da operação vezes a alíquota interestadual. É isso daqui, ó. Na verdade, isso aqui poderia botar aqui ICMS na origem também, tá? Aqui na fórmula. Isso daqui, ó, nada mais é que o ICMS na origem. Então, o valor da operação menos ICMS na origem dividido por 1 menos a alíquota interna no destino. Esse resultado daqui multiplica pela alíquota interna do destino e esse resultado todo subtrai do ICMS na origem, que é o valor da operação, vezes a alíquota interestadual. Beleza, pessoal? Parece difícil, mas não é, tá? É simples, só seguir o passo a passo ou decorar a fórmula ali, não tem segredo. Galera, um grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.